Olá a todos, me chamo Enerton Campos, sou um dos colaboradores do canal Geek Virtual. Estou aqui para agradecer a vocês pelas curtidas, pelos compartilhamentos, pelos inscritos. Quero agradecer a vocês, por tudo que vocês têm feito, pela força que vocês têm dado a cada um de nós e que possamos aí chegar aí a um número mínimo aí de 1000 inscritos. Ative o sininho da notificação se você gostar do nosso conteúdo, valeu? A princípio eu quero agradecer também aos meus amigos Cleiton Lopes, Daniel Santana e Leonardo Nogueira, que produziram aí vídeos muito interessantes para todos nós. Primeiro o Daniel, que produz um vídeo na área de administração, que vai dizer ali como proteger o capital humano, como proteger o capital financeiro da sua empresa nesse período de Covid-19. E também o Cleiton Lopes vai trazer uma metodologia existente na área de educação, dentro do contexto de pandemia. Já o Léo, ele traz um apanhado interessante sobre a história das pandemias. Ele vai trazer ali um apanhado sobre a gripe espanhola e a peste bubônica da Idade Média. E ali ele vai falar o contexto social, um pouco do contexto social no contexto de pandemia, vai trazer ali uma dinâmica, uma dimensão de como podemos lidar com esse tipo de cenário. A princípio, nós vamos introduzir aqui no nosso vídeo, ainda dentro do assunto de Covid-19, a guerra da informação, realidade versus especulação. E por que eu escolhi esse tópico? Justamente, eu gostaria de utilizar um exemplo que está acontecendo exatamente nesse momento aqui no Brasil, que é o exemplo da hidroxicloroquina como utilizada no combate ao Covid ou não. Ou seja, um lado vai dizer que a hidroxicloroquina ela é eficaz no combate ao Covid-19, outro lado vai dizer que não existem estudos científicos que embasam essa eficácia da utilização da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. A princípio, eu gostaria de fazer uma pequena comparação, uma metáfora da questão política com um jogo de xadrez, mais ou menos um pouquinho mais complexo, com uma jogada do poker chamada o blefe. E por que é a junção mais ou menos desses dois joguinhos? A gente sabe que o xadrez ele tem ali as duas peças, a preta e as brancas e as pretas, e aí existem as regras do jogo, e aí essas regras elas são bem definidas, ou seja, cada peça ela vai ter uma finalidade, vai ter um tipo de movimento e as estratégias vão ser tomadas dentro daquelas regras. E por que eu inseri o poker dentro desse contexto? Porque o poker tem uma jogada chamada blefe. E na política é mais ou menos assim. Tem as peças do jogo, cada peça se movimenta de uma forma diferente, mas dentro dessas peças do jogo, existem muitas que estão blefando, ou seja, enganando de que lado estão, e no momento oportuno elas se movimentam ou para o lado branco ou para o lado preto, conforme os seus interesses. Então, assim, o entendimento da política eu vejo mais ou menos com essa metáfora, porque a população ela recebe a informação, e aí ela, por não saber como as peças elas se movimentam, e às vezes ela até sabe como as peças se movimentam, mas não sabe se alguma das peças está blefando por interesses próprios, e aí acaba acreditando, tomando as decisões erradas, fazendo com que o jogo da política ele tome uma dinâmica para um determinado lado. E aí, quando eu falo de guerra, é justamente isso. Você imaginar ali o tabuleiro de xadrez e duas narrativas, uma de um lado e outra de outro. É bom a gente comentar, a gente está vivendo um período importante aqui no Brasil. As pessoas elas estão buscando se informar mais, eu tenho observado isso. Isso é algo muito positivo para uma democracia, porque não existe democracia sem a participação do povo. Não adianta a gente chegar lá, votar no nosso candidato e aí deixar que ele toma toda essa responsabilidade sem haver uma fiscalização do povo. O povo, de fato, é um agente fiscalizador, e é um agente
primordial para que exista um modelo democrático autêntico. Antes nós víamos ali, as pessoas votavam nos seus candidatos e ali elas terceirizavam a sua responsabilidade para esses indivíduos e ali acabava desvigorando a nossa democracia, o povo deixava de participar e aí quando, através dos acordos escusos, a democracia ia sofrendo e aí a gente vê o resultado de hoje. Bem, pessoal, vamos fazer um segundo vídeo para terminarmos o assunto e aí eu vou abordar os estudos científicos de um lado e de outro, um estudo de um médico francês e de um outro estudo que foi lançado agora há pouco pela OMS, mas já foi nesses dias, nessa semana que se passou, desmentido pela própria OMS. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo e espero que vocês gostem. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes para que não fique cansativo para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!